Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, meninos e meninas, pessoas bonitas da internet. Estamos chegando para mais uma rodada de lives, onde eu, Fábio Chocolate, este vos fala, vou lhes trazer tudo que está rolando no mundo. Vamos comentar o hype, ficar puto com as histórias, mas principalmente trocar uma ideia e nos divertir, porque afinal de contas, O senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. é isso que nós precisamos para poder ficar decentemente. Anderson Sá chegando por aqui, bom dia, cadê o feriado? É verdade, né, cara? Vem aí um feriado. É verdade, né? Vem aí um feriado. É dia 8, se eu não me engano, não é isso? É dia 8? Eu tenho quase certeza que é dia 8, hein? Corpus Christi? Me corrija se eu estiver enganado. Feriado. Isso mesmo, dia 8. Corpus Christi, dia 8. Sou o portador das boas novas. Inegavelmente você chegou dando uma boa notícia. Mas olha, vou te falar uma curiosidade. Como faz muito tempo que eu trabalho em trabalhos completamente, não só informais, mas também por escala, então eu não tenho tanto essa coisa na cabeça do feriado. Às vezes a pessoa me fala é feriado, eu fico... Não sei. Espero que um dia eu me torne, sei lá, um alto funcionário público que eu possa comemorar um pouco mais. Ou que eu fique rico de outras formas. Mas tá aí o feriado. Pô, cara, é verdade, é o feriado. Eu não tinha nem me ligado nisso. Pô, será que eu faço live no feriado? Não sei agora, tô pensando, hein? Tava completamente alheio a isso. E geralmente, às vezes, feriado a pessoa fica mais em casa, mais de preguiça, né? Não sei, até lá eu descubro. Atenção, você que está assistindo essa live no YouTube. Ontem eu cometi um vacilo, eu esqueci de subir a live no YouTube. E aí por isso que ela não foi no horário certo. Você deve ter notado que a live de ontem foi no ar 7 da manhã. Era pra ter ido às 9 da noite. Mas eu esqueci, desculpa. Mas hoje vai voltar ao normal. Inclusive você do YouTube, deixa aí o seu comentário falando, pô, eu assisto pelo YouTube. Quero saber aí o que vocês têm achado das lives aí também. Eu confesso que eu tô meio lerdo porque é o seguinte, cara. Ontem eu fui fazer um freela e fazia tempo que eu não fazia freela. E aí eu tô desacostumado, cara. Cheguei em casa cansadíssimo, assim. Aí eu fui dormir, apaguei, acordei meio lento, assim. Eu fiquei, mano, o que tá rolando? Onde estou? Quem eu sou? Então eu tô... Foi por isso que eu atrasei, inclusive, ó. 10h23. Que isso? José Mécio seguiu. José Mécio, bom dia, seja bem-vindo a esta rodada gostosa de lives. Por aqui, considere ser sub. Inclusive, falando em sub, ó, 8 subs. Falta só mais 2 para chegarmos ao número mágico de 10 subs. Lembrando que quem se torna sub até o 10º sub ganha o selo de fundador. Falar nisso, a Twitch liberou a possibilidade de subir emotes. E eu vou fazer isso em breve. Então a gente vai fazer uns emotes aqui divertidinhos, para tornar a parada mais legal, mais divertida e tal. Ai, que preguiça. Bom, para começar, deixa eu mostrar uma parada aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui o site da saúde mental, porque eu vi foi lá e fica mais fácil de encontrar. Ramonzito por aqui, bom dia. Chocolate matinal hoje não tão matinal, né? Eu fiquei mais tarde. Aqui, ó, cadê? Deixa eu achar. Tá aqui. Vamos ver esta paradinha juntos. Vocês viram esse rolê aqui, ó? Que a nossa querida Apple... A trilha sonora não importa aqui, não. Olha só.
A Apple lançou aí o seu dispositivo de VR, né? O VR. Eu tô sensual hoje. A Apple lançou esse troço ontem. Eu nem vi porque eu tava ocupado trampando. Geralmente eu fico vendo esses lançamentos da Apple pra ver se rola alguma coisa, né? Mas eles lançaram aí um óculos VR com essa realidade virtual aumentada, imersiva, piriri pororó. Olha esse rolê aí, ó. E parece que essa parada desse óculos aí vai custar $3.900. Que a gente sabe que é caro para um cacete, é tipo R$300 mil, né? Adorei essa carinha de flop do produto. Pois é, cara, o maior comentário é isso, falando que, pô, mano, isso vai ser flop. Porque é muito caro. E, cara, pô, quem vai... Assim, ó... Vocês pagariam pra ver... Pra ficar com esse troço na cara? Porque eu vou falar pra vocês, cara, eu não pagaria. Todas as minhas experiências com telas imersivas, tela 3D de cinema, eu acho chatíssimo. Fora que ele dá esse negócio que eles chamam de motion sickness, né? Que é a doença do motion. Traduzindo ao pé da letra. Mas que é basicamente... que você fica com a puta dor de cabeça depois. Ó, sem dizer que tem um fio ali pras costas, que vai conectar aonde? Tem isso, né? Será que vai te dar um módulo Wi-Fi? Cara, achei doideira. Mas não pagaria não, ó. Acho... Além de ser caro pra cacete, eu acho que é isso. Até a senhora, minha esposa, ontem fez um comentário que eu sorri pra cacete. Ela falou assim, a Apple deve ter parceria com alguma ótica pra poder vender óculos depois. Aí, ó, Xiaomi, Apple. Ó, o que eu digo sempre é, eu acho, infelizmente, quem trabalha com rede social, Instagram, principalmente, você precisa de um iPhone, infelizmente. Você necessariamente precisa ter. Pô, e óticas Carol na parceria, pois é. Mas, pô, tem muitos telefones massa mesmo aí, cara. A Xiaomi mesmo tem telefones massa pra caramba. O próprio S23 é um telefone massa. Apesar de que eu acho as câmeras da Apple muito boas também, sabe? Elas conseguem fazer ajustes muito legais. Mas faz tempo que eu tô de Apple aí, né? Comprei o XR e faz tempo que eu tô nele. Mas por que precisa da Apple? Pra Instagram, porque o Instagram caga todo e qualquer stories, por exemplo, de telefone que não seja Apple. É impressionante. Jonas Esteves, bom dia, seja bem-vindo. É impressionante, galera. Assim, é triste. Falo porque eu já testei vários outros telefones, assim, eles cagam. O S23 melhorou pra foto. A foto fica mais... As fotos ficam legais, mas pra vídeo, você nota a diferença. A imagem dos Androids, ele fica mais lavado, assim. Eu acho paia, tá? Mesmo de tops de linha. E aí, isso faz diferença, cara. Quando você vai competir criando conteúdo, faz diferença. Pra você ter uma ideia, quando você tem um iPhone novo, esses modelos Pro, principalmente, que eles gravam em HDR, quando você posta um Reels, por exemplo, a imagem fica diferente. Ela fica uma imagem ainda mais bonita, porque ele tem um ajuste de branco. É impressionante, assim, cara, como o negócio é muito melhorado. Melhorou para outros telefones, mas ainda assim a Apple ainda ganha. Apps melhor otimizados no iPhone, porque a variedade de dispositivo é menor. A desculpa é essa, né? Pois é, cara, eu também acho desculpa. Juro pra você. E assim, pra mim não faz sentido isso em nenhuma instância, porque vai lá. Se o argumento... A massa consegue perceber esses rolês? Cara, por exemplo, quando você vai responder uma caixinha de perguntas, percebe-se. Porque fica diferente. Até as cores que ele entrega na caixinha de perguntas é diferente. E aí tem um ponto, que é o seguinte, não é que as pessoas, talvez o povão, não consiga perceber, mas se eu assisto os seus stories e assisto stories de um influenciador grande, a pessoa percebe a diferença. E aí eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo, né? Mas pra ver faz diferença. Como diria a senhorita Bira, meu olhar é desatento pra isso. Mas, ó, voltando aqui à pergunta que você perguntou ali sobre esse lance da desculpa da Apple, esse lance da variedade de dispositivos, eu também acho que é desculpa, porque eu penso assim, cara, ó, beleza, eu entendo que desenvolver um app para o iPhone, você desenvolve para um dispositivo apenas, né, porque tem uma variedade menor, enquanto o Android tem vários. Mas, puta, mano, não é possível que pelo menos assim, pô, vou desenvolver um dispositivo, né, um aplicativo
pra Android que ele vai funcionar top no melhor iPhone que tiver. Não é possível que não pensariam nisso, cara. Não é, eu penso assim, pô, beleza, não vou funcionar legal em todos os Android, mas pelo menos nos top de linha, S23, Xiaomi Pro, Piriri Pororó, pelo menos nesse vai funcionar hard. E não funciona, isso que eu acho paia. Melhorou, mas ainda não funciona tanto. Então faz essa diferença aí. E principalmente, pois é, eu também acho, cara, eu acho estranho isso. Eu realmente não sei qual é o rolê. Porque vai lá. Tem Xiaomi que é um monstro, cara. É verdade. Mas assim, ó, de novo, não dá pra negar a qualidade dos iPhones, não, cara. Eles têm boas câmeras, ele funciona muito bem, principalmente no sentido da pessoa que não sabe muito usar. Eu, quando fui trabalhar na campanha política, o telefone da campanha era um iPhone 13. E, cara, ele já tem um lance do HDR. É impressionante. Você vira ele assim pro céu, você dá um toquinho. Cara, você dá um toquinho na tela e ele ajusta rapidão. Então, é um hardware foda, assim. Lembrando que muitas vezes a gente faz comparação injusta, né? Que a gente compara um iPhone, que é um telefone top de linha, com um Android médio. Aí é covardia. Vamos lá. Xiaomi 12, que é um monstro. Monstro, câmera, lente, processador e tudo. Não, mano, funcionar nos top nunca é a meta. A meta é funcionar de qualquer jeito na média. Talvez seja isso. Pensa, qual a vantagem de contratar um programador dedicado a deixar top um celular que nem é o mais comprado? Pois é, tem isso também. V3, iPhone XL. Faz sentido. Eu sou assim, eu acho triste. Porque, pô, eu realmente, assim, ó, eu queria poder variar mais de telefone. Apesar de que também, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica com preguiça. Então, por exemplo, você tem um monte de... Quando você basicamente troca de um iPhone para outro, você só basicamente encosta um aqui no outro, ele transfere os dados e foda-se, foi. Você não precisa mais se preocupar com o telefone. E claro, eu tô falando como alguém que faz tempo que não configura, que não troca de telefone. A última Android que eu mexi foi um que eu comprei pra minha mãe, um Xiaomi, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas, cara, é um bom telefone, tem uma tela bonita, funciona muito bem, tá? Principalmente pra quem vai... E ainda tem isso, né? Ó, eu tô falando muito como um produtor de conteúdo. Quem vai consumir conteúdo, basicamente, tirar foto, mano, qualquer telefone, de certo modo, funciona. Não precisa ser necessariamente o iPhone. O iPhone conseguiu o lance do status quo, né? Mas eu cheguei a mexer numa loja em um S23 e, cara, ele é muito leve, ó. Leve. Só que a câmera dele, eu ainda acho a câmera do iPhone melhor do que a do S23. Pelo menos visualmente falando. Quando eu abrir a câmera, que eu aponto ela para qualquer objetivo, eu acho o aplicativo de câmera do iPhone, a qualidade da imagem melhor em relação ao S23. Motorola eu só coloquei o cabo ligando um ao outro e foi tudo de boas. Pois é, eu sei que tem esses rolês mesmo, né? Eu já testei um aplicativo que transfere dados de Android para iPhone. Funcionou, cara, lindão. Transfere e vai embora. Que no caso eu usei para transferir, porque o telefone que a minha mãe tinha antes era um iPhone 7. E aí quando eu fui transferir pro Android, eu usei esse aplicativo. Tipo assim, para transferir dados de lista telefônica, por exemplo, foi, ó, assim. Tem o lance dos aplicativos exclusivos da Apple, mas isso tá cada vez menor, sabia? Fora um caso ou outro, o que todo mundo vai usar tem em todo canto. Vai lá, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, Kawaii, vai ter em todos. Eu queria um celular com câmera básica, tela pequena e performance parruda, mas não tem. Tela pequena é difícil. Porque se falou em performance, eles vão meter tela. Eu até vi uma vez um meme que ele falava assim, qualquer comercial de telefone, tela, câmera, só tem isso, né? Edições e tal. Poco X é um monstro. Eu cheguei a ver só a caixa desse Poco X aí. Lembro quando o Ubuntu tinha um projeto de lançar um celular. Ô, louco. Tela pequena, esquece esse detalhe. Não vai. Até porque eu vou te falar, mano. Se tu quer realmente, tipo, fazer edição de vídeo e tela pequena, mano, não dá, não. Assim, não é que não dá, mas é cansativo visualmente falando. Depois de passar umas horas fazendo edição de vídeo numa telinha pequena, você fica... os meus olhos estão queimando. É diferente, cara. Eu acho que as telas do tamanho que estão aí já ajuda bastante. Chocolate, ontem eu tava olhando o leilão da Receita. Pô, cara, eu já vi esses rolês, né? Bizarras oportunidades. Eu já vi esses rolês, assim, já vi galera que faz vídeo no YouTube falando como é que funciona e tal.
Só que aí você tem que ter a grana no monte, né? Pra você dar. Você vai comprar mais barato, mas você precisa ter o cash. Aí é que fode o trabalhador brasileiro. Mas realmente, oportunidade. Vai ver galera pegando bons telefones, computador. E a onda do phablet morreu? Mais ou menos, né? Mas o que seriam os telefones com tela grande? Na época, era qualquer telefone com tela acima de 6 polegadas, né? Eu acho que hoje, basicamente, quem tem essas telas grandes assim são os iPhones Pro e agora Plus, que eles voltaram a fazer, né? Eu acho que deve ter o S23 Pro Turbo Piriri Pororó, que também deve ter. Tela grande assim. Mas ainda estão aí, cara. Eu acho que eles estão. Estão menos, mas estão. Estão para telefone mais caro. E pararam de chamar com esse nome, né? Phablet. Porra de nome é esse? Chocolate, fora do assunto eletrônico. Tu já comentou sobre a greve na Disney? Cara, a gente viu um vídeo aqui falando sobre... uma greve não, era um vídeo falando sobre a treta da greve da Disney com o Estado. Tá de greve na Disney já? Se tiver, é sensacional. Se tiver, o Mickey Mouse tá lá só assim, ó. Ui, que sofrimentinho. Mas não tô sabendo de greve, não. Tá rolando greve? Me atualizem aí do rolê. Eu estou por fora. Na de Paris, pelo que li no Metrópole. Ah, pô, mas Paris... Eu realmente tô sabendo, mas Paris é top, né? Paris, os caras fazem greve, taca fogo nos carros. É loucura. Os caras brigam, vão até as últimas consequências. O que eu acho válido. Ontem eu tava vendo um vídeo da senhorita Bira. E é um vídeo de 1 hora, né? Que ela fez um vídeo novo. Deve ter queimado quantos Peugeot, vários Peugeot. E ela falando sobre que ela não acredita que essa revolução de ir pra Paulista fazer manifestação vai resolver alguma coisa. Né? Ela acredita que, pô, a gente tinha que treinar mesmo. Né? Tinha que se preparar e tal. E faz sentido, né, cara? Eu acho que enquanto os nossos algozes, seja eles de que níveis nós estivermos falando, não tiverem temor sobre o que a gente pode fazer, eles vão continuar fazendo o conluio pra pegar a gente por trás. Quando a gente menos esperar, chablau, mais um golpe. Aí, ó, Vitor, eu não acredito. Pois é difícil, cara. É impossível. Vai sempre chegar num limiar onde eles não vão fazer nada. Antes de ter filhos, eu me voluntariei pra coisas. Agora com filhos, eu preciso estar livre. Mas é isso, cara. As prioridades vão mudando, né? Faz sentido. Mas é isso, eu também concordo. Eu acho que não vai ser moleza, não. Agora, claro, eu também acredito que a gente tem que ser estratégico, né? Eu acho que a gente precisa... E a gente tá num caminho, acho também que um caminho muito inicial, que é o de cada vez mais trazer para os trabalhadores consciência de classe. Isso, infelizmente, se perdeu durante um tempo. Essa compreensão de que o capitalismo aí tá nos fudendo. E esperar um tempo, cara. E se preparar de todas as formas possíveis. Seja economicamente, na medida do possível, sendo estrategicamente, tá? Porque os caras não vão abrir mão de seus benefícios? Não, de seus privilégios de graça. Eli Olo, primeira vez no chat, bom dia, mandou um salve de chocolate. Seja bem-vindo às nossas lives. Estamos começando. E considere ser sub, hein? Pra você não ficar tomando propaganda na cara da Twitch que ela tá metendo louco. E ó, e me segue no Instagram. Apesar de que apareceu ali, me segue no TikTok. Fui eu que te mandei no Twitter o negócio do Guto Zacarias. Ah, é verdade. Ó, inclusive a gente falou exatamente sobre isso ontem, ou foi anteontem. Até mostrei o print lá. Falei, ó, isso aqui ficou mó legal. Foi legal, pô, obrigado. Ficou divertido.
A gente se divertiu aqui também olhando. Falar em Guto Zacarias, cara, faz tempo que eu não faço react do Guto Zacarias, hein? Vou dar depois uma procurada pra encontrar alguma coisa. Porque é curioso, porque olha só, eu já devo ter mencionado isso pra vocês, mas as estatísticas do meu YouTube me falam que muita gente que assiste o meu canal assiste o Guto Zacarias. Tá ali nos top, é Guto Zacarias e Kim Kataguiri, olha que curiosidade. E eu tava olhando, faz tempo que eu não faço vídeo desses dois, né? Então tenho até que dar uma procurada, pra respeitar aí o algoritmo. Sermos estratégicos. Tu já ouviu falar do canal Trágico? Um poço de burrice branca? Cara, não ouvi falar não. Mas eu acredito. Só o que tem no YouTube é isso. Só o que tem no YouTube é isso. Rapaz, vocês acreditam que tá me dando fome? Que doideira. Nem tomei café tão cedo assim. Na verdade, eu comi mais suave hoje. Eu comi um bolo. Mas tá me dando fome já? Que doideira, cara. Que inesperado. É tragicômico só zoando. Ele fez um vídeo sobre o aumento do racismo contra brancos. Que me fez perder a fé na humanidade. Ah, cara. Isso aí. Eu até vi um comentário num vídeo meu hoje, inclusive. Eu só olhei assim, porque eu tô fazendo uma estratégia pra responder comentário no YouTube. Que é, se eu olhar e perceber que eu vou perder, sei lá, 5 minutos, 10 minutos pra responder comentário de quem não compreendeu, ou não quer compreender, ou tá falando besteira, eu não respondo. A minha prioridade é responder os comentários da galera que me dá moral. Aí depois eu vejo se eu respondo os outros, pelo menos nesse momento, assim. E aí um comentário sobre o vídeo do Vitor Camejo lá com o Danilo Gentili, e o comentário era assim: quando falou esse humorista branco, eu parei de ver o vídeo. Aí eu olho e falo, foda-se, não vou responder você. Tem vários lá, e também parei de responder shorts. Falando especificamente do YouTube, tá? Porque o shorts, cara, só atrai biruleibe. E aí eu parei de postar shorts agora, tem 2 semanas. Tá sendo maravilhoso, inclusive, é melhor para algoritmo de vídeos longos, eu percebi. Mas também não respondo shorts por enquanto, não. E só biruleibe, cara. Aí você tem que manter a sanidade. Você tem que, pô, o que vale a pena, o que não vale a pena. Olha, eu também não respondo isso, cara. Não respondo, não. Só respondo se, tipo assim, eu dou prioridade pros comentários de gente que tá curtindo, porque eu acho que, inclusive, é mais legal. Mas de biruleibe, perder de tempo, cara. Perder de tempo mesmo. Sério mesmo. Você vai ficar maluco. Não vai adiantar nada. Até porque muitas vezes isso é só ataque mesmo. Tipo assim, a gente sabe que os caras fazem ataque orquestrado. Então a primeira coisa que eles fazem é tentar te desmotivar. Então eles vão lá, isso é um absurdo, você é um maluco, vai te xingar. Esses dias um vídeo meu no Instagram, bombou lá no Rios. Cara, aí caiu na bolha bolsonarista, só comentário maluco. Eu fui lá e desabilitei o comentário. Foda-se. E aí tá de boa, não vou pirar com isso. O lance é esse. Quando a pessoa faz um comentário minimamente educado, que tem algum argumento, beleza. Se eu vir que vale a pena, eu respondo. Mas fora isso... Ele tava esses dias no Twitter monarcando sobre o Homem-Aranha Punk. Ah, mas o anarquismo é um movimento apolítico. E o maior movimento anarquista são os ANCAPs. É doideira. Nada meu é possível comentar, nada. Olha aí, o Vitor tem uma estratégia. Eu ainda deixo. Mas quando começa a virar biruleibice, aí eu vou lá e... Principalmente no Twitter, no Instagram. No TikTok é mais louco, porque como às vezes o teu vídeo do passado começa a bombar, aí eu nem ligo. Só que no TikTok é mais tranquilo, a galera briga entre si. Porque geralmente no Instagram é assim, ó. Quem curte as coisas que eu faço, no máximo dá like, não comenta. Porque como meu perfil ainda tá pequeno lá, eu ainda atinjo muito uma galera que é próxima de mim. E a galera, obviamente, eu percebo que eles têm medo de comentar. Só que o cara que é contrário, ele arrocha a comentar. Já no TikTok não. Como tem de todos os tipos, a galera comenta muito. É diferente.
Caramba, acabei de ver sobre essa barreira na Ucrânia, hein? Autossabotagem. Barreira na Ucrânia? Tô por fora também, hein? Eu tô por fora de algumas coisas aí da política internacional, galera. Mas é fase. Daqui a pouco eu volto a me... Barragem. Ah, tá. Barragem na Ucrânia. O que aconteceu? Caiu, explodiu. Explosão? Ih, rapaz. Explosão destrói barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia. Ó, tem vídeo no... Tem vídeo? Tem vídeo, peraí. Deixa eu abrir aqui no... YouTube da CNN. Direto pra... Peraí. Foi cedo da manhã, 7 horas da manhã aqui a notícia. Peraí, deixa eu... Tá aqui, vamos ver do que se trata. França, Priscila Yasbeck, nossa correspondente internacional, tem notícias sobre a guerra. Priscila, bom dia mais uma vez. Bom dia, Colombo, a todos que nos acompanham. Mais um episódio dramático da guerra na Ucrânia. A usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, na região de Kherson, no sul da Ucrânia, foi bombardeada e destruída. E a água que sai dessa represa inunda os arredores da região, já conseguiu destruir redes de esgoto, redes de fornecimento de energia e também inunda casas, colocando pessoas em risco e também ameaçando a segurança da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa. Residentes de 300 casas da região já foram retirados do local e a barreira que rompeu fica no rio Dnipro, em que forma um reservatório que era usado para abastecer a população, tanto para fins de agricultura, de alimentação, quanto também para água para beber e também para fazer o resfriamento dessa usina nuclear. Por isso, esse risco sobre essa usina nuclear. Inclusive, a Agência Internacional de Energia Atômica falou que não existe um risco imediato, mas Kiev fala sobre essa ameaça de segurança dessa usina nuclear. Ainda não está claro qual foi o responsável, quem foi o responsável, se foi a Rússia ou a Ucrânia por esse bombardeio. Ambas as partes se acusam, trocam acusações, mas o que alguns especialistas falam sobre essa destruição dessa usina hidrelétrica, com o rompimento dessa barragem, é que essas usinas, elas são feitas de uma forma muito reforçada, são muito robustas. Então seriam necessários muito bombardeios para fazer um rompimento como esses. Eu imagino que vocês estejam vendo as imagens mostram que a usina ficou completamente destruída, a água inundando a região, e para isso, e por isso especialistas estão dizendo que explosivos podem ter sido colocados dentro da represa para que acontecesse essa destruição. Vale falar também, Colombo, a gente vem falando aqui que os últimos dias foram dias de intensificação dos ataques por ambas as partes. Os russos acusam os ucranianos de ataques com drones no território russo e a Ucrânia também relata novos bombardeios e uma onda de ataques há vários dias consecutivos no território ucraniano, e isso em meio à grande contraofensiva da Ucrânia. Há sinais de que os ucranianos fariam essa grande contraofensiva nesses dias. Eles não falam sobre uma data exata para o início dessa contraofensiva, mas alguns sinais em falas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, também aquele vídeo que a gente comentou ontem do exército ucraniano pedindo silêncio sobre a sua operação, indicam que essa contraofensiva pode já estar acontecendo ou pode acontecer nos próximos dias. Os russos ontem disseram que essa contraofensiva começou e que a Rússia conseguiu barrar o avanço da Ucrânia sobre as regiões do sul e do leste do país que foram ocupadas pelos russos. Só mais uma informação importante sobre essa usina hidrelétrica que foi destruída.
essa usina e essa região de Kherson estava ocupada pelos russos. É por isso que também há essas especulações de que os próprios russos podem ter colocado explosivos internamente nessa represa para conseguir fazer essa destruição. Inclusive, alguns historiadores lembram que na Segunda Guerra Mundial, estratégias como essa de rompimento de barragens também foram usadas para tentar conter ofensivas, e o que se fala e se especula também é que essa barragem foi destruída para desvirtuar a atenção sobre essa contraofensiva da Ucrânia. Volto com você, Colombo. Valeu, Priscila. Enquanto a Priscila ia narrando, a gente ia acompanhando. Saquei. Sacamos. Cara, esses assuntos de conflito é muito curioso, né? Porque como é que é? Não dá pra acreditar em nada, né? É bizarro, porque a Rússia destruiu uma barragem que ferra a Crimeia. Cara, realmente é isso, a gente não tem como acreditar em nada, mano. Sei lá, cara, eu realmente acredito que só a história, né, com o passar dos anos, a gente vai ter uma noção mais clara do que é esse conflito. A gente sabe que, obviamente, existe toda uma narrativa para validar a continuação do conflito, que é esse papinho de mas a Rússia invadiu o território ucraniano. Invadiu, irmão. Invadiu, a verdade é essa. Mas e aí? Vocês precisam negociar, porque senão a galera fica tendo gente inocente morrendo. E nenhuma das partes quer ceder. E a Ucrânia é quem mais deveria ceder, de certo modo, que é o lado mais fraco. Lado mais fraco no sentido de ser sozinha, né? Mas aí fica recebendo financiamento de Estados Unidos e outros países e mantém o conflito, né? Porque isso geopoliticamente é importante para os outros atores. É foda, né? Mas quem botou um Zelensky no poder, que arque com as consequências. Tô maluco. Aqui, ó. Galerinha, vou só tomar uma água rapidinho e a gente começa. Aqui, ó, tem coisas aqui que vão nos entreter. Aguenta aí. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Pô, eu apelei, eu fui buscar 3 biscoitos. 4, na verdade. É verdade, né? Tá rolando. Sempre tá rolando, na verdade, né? Pois é, tá rolando esse rolê. Mas... Deixa eu até ver aqui, pra rapidão. Indiciado pela Polícia Federal possa fazer parte deste colegiado para examinar
potenciais crimes que a própria pessoa cometeu. Isso, se não é estranho a Vossa Excelência, é estranho a todo o Código Penal brasileiro, todo o processo penal brasileiro. Então nós entregaremos e já temos 16 assinaturas e peço aos deputados e senadores Dia 6 hoje é dia 16. que possam assinar. Até porque nós teremos acesso a dados sigilosos que podem servir para que alguns queiram se safar, inclusive, de acusações que serão comprovadas ou não no processo do inquérito e não podem, evidentemente, ter acesso a questões sigilosas que diz respeito a ele mesmo. É no mínimo estranho. Então nós entregaremos ao presidente Rodrigo Pacheco. Tenho certeza que ele, como jurista, advogado, terá uma interpretação mais adequada do tema, que é uma preocupação que perpassa, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Entregar a esta comissão dados sigilosos de alguém que está sendo investigado. É o fim da picada. Mas, enfim, faremos desta forma, entregaremos ao presidente. Eu quero elogiar a senadora Elisiane Gama, parabenizá-la pelo relatório, muito completo e pega todos os fatos. Aqui, desculpe, o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, que é um plano de trabalho bastante completo, que vai nos permitir fazer uma análise do que de fato ocorreu como um processo. Nós não podemos ver a data do dia 8 de janeiro apenas como uma data, uma festa de Selma, como alguns convocaram, inclusive deputados, fizeram a convocação desta festa de Selma, que era um recado para se tentar fugir da análise, inclusive policial, do que tentariam fazer e, por isso, colocaram um nome falso do que fariam no dia 8. Então, a festa de Selma foi um ato de golpe no Brasil, ou tentativa de golpe. Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal, todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Eu manjo. Então, presidente, na verdade, o que tinham eram bolsonaristas e mais bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional. Nós vimos cenas. Se for para colocar cenas aqui na CPI, nós vamos cansar de ver cenas de bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver isso aqui o dia inteiro. Olha qual bolsonarista quebrou, de onde é esse bolsonarista? É a coisa mais simples de ser provada. Mas isso o Supremo já provou, tanto que já tem mais de 1000 prisões. O fato agora, e aí a senadora Elisiane Gama tem razão, nós precisamos ver todo o processo, como é que isso se colocou desde o início. Quem foram os incentivadores, quem financiou. E depois, é claro, se houve, como vocês estão dizendo, e pode ter havido omissões, terão também que ser punidas as omissões. Mas é aquele caso que foi citado por um jornalista que teve uma imagem muito propícia disso. Uma pessoa vai, assalta um banco, rouba milhões, quebra o banco. E na saída, depois preso, ele vai dizer, olha, abra um processo porque o segurança cochilou na hora e eu pude entrar com muita facilidade. E o ato dele, portanto, nada vale. O problema é o segurança que cochilou. Não é assim. Aqueles que entraram, fizeram a quebradeira e roubaram o banco, no caso deste exemplo, tem que ser punido, assim como aqueles que financiaram ou foram autores intelectuais. E nós vamos chegar na autoria intelectual no ex-presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma disso. Que, aliás, eu faço um convite para que ele venha aqui, porque ele está no processo do Supremo. Não apenas pelas convicções que eu tenha. Aliás, tem gente que tem convicção aqui e não tem prova. Nós vamos querer ter prova. E a prova fará com que ele seja indiciado ao final do processo nas minhas relações que tenho disso. Mas é importante dizer que ele já está no processo no Supremo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está no processo de autoria intelectual. E neste processo que nós vamos requerer para ver, nós vamos ver o que já tem contra ele no Supremo Tribunal Federal. Parabéns, viu, senadora? Obrigado, deputado Rogério. Vocês acham? 10 segundos. Vocês acham que o Bolsonaro... Ela também tem um gosto político muito bom ao ser amiga do presidente. Vocês acham que o Bolsonaro vai na CPI? Eu duvido.
Mas duvido é dó. Você lembra quando criaram aquele. Quando tava rolando a CPMI da Covid e tal? Que começaram a querer chamar governador? Teve muitos que não foram mesmo. E não vão meter o louco. Cara, vai participar desse show? Assim, eu acho que só vai em CPMI político que não tem expressão. E aí ele precisa disso pra poder gerar voto. E aí só vai deputado, mano. Governador vai se meter nessa? Governador, e aí consequentemente presidente? Duvido é o dó. Bolsonaro jamais irá nesse rolê. Eu não iria, inclusive, se eu fosse ele. Passar esse rolê? Tá maluco? Tá maluco? Tá doidão? Bom, vamos começar a nossa graça. Eu queria começar, galera, com uma coisa bem aqui, ó. Pera aí. Esses dias. Tá, aqui, ó. Seguinte, ó, esses dias viralizou o corte do Marco Feliciano lá no Monarch Talks falando sobre o problema do desemprego no Brasil ser um problema das leis trabalhistas. A gente imagina que isso é uma baita de uma falácia e eu queria que a gente ouvisse aqui a Duda Bosch, que a Duda Bosch manja de relações internacionais e ela tem o que dizer a respeito disso. O deputado Marco Feliciano foi até o podcast do Monark e ele teve a capacidade de falar que a falta de desenvolvimento econômico no Brasil é causado pelo excesso de direitos trabalhistas na mão da classe trabalhadora. E por excesso de direitos trabalhistas, ele estava falando explicitamente de 13º salário e férias. A questão trabalhista no Brasil, por exemplo, para mim, ao meu ver, é o grande emperro do crescimento nosso econômico em todas as áreas. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos trabalhar. Lá ganha bem pra caralho, pô. Mas lá o cara não tem 13º, o cara não tem férias, o cara não tem hora extra. E ele ainda traçou um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, falando que nos Estados Unidos só existe uma economia extremamente desenvolvida porque lá o Estado não suga o coitado dos empresários através do pagamento de direitos básicos de trabalho. Esse pensamento errado de tantas maneiras, em primeiro lugar, que o Feliciano ele nunca trabalhou na vida. Ele simplesmente enriqueceu cobrando o dízimo da classe trabalhadora precarizada, que acredita nas falsas profecias e pregações do picareta que ele é. Pô, e aí isso é foda, né, cara? Porque, pô, como é que pode, cara, a gente caminhar para um cristianismo que esses pastores aí famosos defendem, um cristianismo que não protege o menor, o mais pobre, cara. Que é exatamente o que Jesus falou. Jesus falou, ó, cuida da viúva, cuida do órfão, olha pro preso, ou seja, cuida dos menos favorecidos. E os caras não. Direitos pra essa galera, eu quero menos. Segundo lugar, que os Estados Unidos não é um país desenvolvido porque não tem direitos trabalhistas. Isso só faz os Estados Unidos ser um dos países mais desiguais do centro capitalista. E faz com que a justiça estadunidense abrigue uma infinidade de processos trabalhistas. O desenvolvimento do capitalismo estadunidense se deve a vários fatores, mas principalmente o fato de ele ser um país imperialista e esse imperialismo ter financiado a sua industrialização. Além de ser um país que tem uma indústria bélica fortíssima e super poderosa, e ser um país que financia conflitos mundo afora para explorar recursos naturais e minerais de outros países. Como estamos vendo aqui agora com ele financiando a Ucrânia? Enquanto a sua indústria bélica lucra com esses conflitos. A vida das pessoas que moram e trabalham nos Estados Unidos, ela não é melhor porque eles não têm direitos trabalhistas garantidos. Mas é claro que o Feliciano não está falando do bem-estar da população, do bem-estar da classe trabalhadora. Ele está falando do bem-estar de parasitas que nem ele, que não só passou a vida inteira explorando os seus fiéis, como hoje tem o seu salário pago por essa classe trabalhadora precarizada. Que a gente deve lembrar que o Feliciano gastou mais de 100 mil de auxílio do Congresso aí, que ele tem direito, porque ele é um parlamentar, só pra arrumar os dentes. Vocês estão ligados nisso? Vocês lembram disso? Só com o dentista, foi mais de 100 pau. Que ele acha que tem excessos de direitos trabalhistas. Infelizmente, o Marco Feliciano ele não é só um idiota falando merda no podcast, ele é deputado federal, ele pode pautar esse tipo de política, principalmente num cenário de reforma trabalhista extremamente cruel. E, de certa forma, isso me fez pensar sobre uma coisa que a gente passou o ano passado inteiro repetindo, que é o fato de que a palavrinha com F ela não é derrotada nas urnas.
a palavrinha com F, ela não é derrotada na institucionalidade. Porque institucionalmente, a palavrinha com F está dentro do Congresso. Na área do comunismo, a palavrinha com F nunca foi clandestina. E a única resposta que a social-democracia dá a essa problemática é sentar para conversar e negociar com os representantes da palavrinha com F. Ou seja, dialogar com uma galera que a gente devia estar combatendo e não conversando. Exato. Ó, é isso, cara. É difícil, né? Porque a solução que se propõe é vamos conversar com essa galera, mas olha o que eles propõem negociar. É reduzir cada vez mais direitos mínimos para a classe trabalhadora, que infelizmente, muitas vezes por engano, foi que colocou eles lá. Porque os votos que colocaram o Feliciano lá, eu tenho certeza que é voto de trabalhador, e não só voto de gente que hoje ele tá defendendo os interesses, que é essa galera que não quer pagar direitos mínimos. É foda. É foda, é foda, é foda. Pastor famoso que virou político. Falar sobre trabalho é igual falar de física quântica. Nunca vi nem mexi com isso. É foda. Sabe o que eu acho triste, Thaís? É que muitas vezes esses caras de fato vieram de infâncias muito pobres. Só que é impressionante, os caras crescem na vida por vários motivos e aí eles esquecem de onde eles vieram. Eles só usam o exemplo de onde eles vieram pra poder dizer: ah, eu vim de baixo. Mas age como se não lembrasse. Uma vez eu vi uma moça no Twitter falar uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, que ela acreditava que todo esse ódio a uma classe contra o PT, classe que tinha sido beneficiada pelo PT e só tinha melhorado de vida por causa do PT, era porque talvez, quando eles olhavam pro PT, eles lembravam de onde eles tinham vindo, sabe? E eu fiquei pensando, pô, tem algum sentido nisso, porque não é possível, cara, né? Como os caras são desse jeito. José Mêncio está seguindo por aqui também. E quem mais? O Eric PPL. Eric PPL. Seja bem-vindo também, né? Faça parte da nossa festa. E a Duda é muito boa. Camarada Duda, alguém falou aqui, né? Duda é muito boa, cara. A gente até pré-marcou, vem aí, a gente fazer alguma coisa juntos. Eu ainda não sei o que é, mas vem aí. Ainda preciso programar direitinho com ela. Mas a Duda manja muito. Camarada Duda. Vamos lá. Eu quero ver esse vídeo aqui com vocês também, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui no frame aqui legal. Olha aí, ó. Chico Pinheiro. Vamos lá? Vamos começar? E lá vamos nós. E lá vamos nós. Vamos lá, ó. Chico Pinheiro revela detalhes absurdos sobre sua expulsão da Record. Olha que doideira, né, cara? O cara foi expulso da Record e parece que tem a ver diretamente com Edir Macedo. Vamos ver isso. Voltei pra Globo em 96. Da Band pra Globo? Da Band, não, da Band. Pra Record. Foi pra Record, de onde eu fui expulso pela Igreja Universal. Por causa Tinha umas perguntas aqui, você falou assim, imagina como é que esse aqui é o ponto mais alto, né? O ponto mais baixo. Você pergunta isso no fim. No final. Então é o seguinte, aí passei 6 meses pela... Mas foi por chutar a santa lá? Foi por intolerância. Foi naquela época? Foi Com você, quando eu era diretor nacional de jornalismo. Nossa! Caraca! Vocês estão ligados nisso? Que teve uma época que a Igreja Universal se rodou muito nessa história, por quê? Porque eles tinham aqueles programas de pastor, né? E aí, se eu não me engano, foi no horário de meio-dia, um pastor simplesmente chutou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, falando, isso aqui não funciona e tal. E, obviamente, isso foi uma polêmica terrível. Eu era diretor nacional. E agora entendendo ainda toda a tua relação, né, com a igreja e tal, e acontece aquilo. Não é só o chute na Santa, que teve o chute na Santa. Eu não lembro do contexto. Por que aconteceu isso? Porque tinha um programa lá de madrugada da igreja. Não era foi madrugada. Discuto lá da vida, não. Não era antes dele, lá tinha Fala que eu discuto, tinha... Escuta que eu falo. Tinha essas coisas da madrugada lá. Sei. Os pastores me chamaram para participar de alguns, eu falei, nem podendo que eu não participe disso. Eu sou jornalista, eu não sou pastor. Olha, se eu quisesse ter entrado, quando eu fui para a Record,
Tem entrado participar de programa religioso, eu estava bilionário. Será? Mas eu procuraria ser o Malafaia do bem, viu? Exato. Sem usar grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Aí eles... Você de Malafaia no meio da madrugada, tinha os programas da religião. Sei. E um débil mental. Gosto nem de falar isso, porque débil mental parece que eu estou contra os deficientes mentais. Um idiota. Um imbecil. Um idiota, um energúmeno chamado Von Held, um pastor. Né? Não podemos acreditar em santo. Aí pegou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele dava chute. Do nada, falando, isso aqui é de barro, aqui, ó, pá, chutava, tá vendo? Isso aqui não é santo, isso aqui não faz nada. Isso aqui é igual você não tem que ser adorador disso, igual os antigos do Velho Testamento adoravam os ídolos. Vocês sabiam que, hoje eu não sei como é que tá, mas as igrejas evangélicas, esse pensamento de que os católicos eram errados porque eles adoravam imagens, isso era muito forte. Os evangélicos literalmente se sentiam superiores por isso. E eu falo porque, né, venho aí de um ambiente de igreja evangélica, né, e posso garantir pra vocês, isso rola muito, né, rolou muito. Um ídolo de barro, isso não é nada, chutou. Isso aconteceu lá no meio da madrugada. E eu falei, não tem nada a ver com isso. Mas aí começou a Guerra Santa. Total. A Globo e a Band reproduziram essa imagem e começaram a bater duro na Record. Nisso, o diretor, o chefão da programação da Record, que não era da igreja, falecido também, Eduardo Lafon, me chamou e falou, olha, nós vamos ter que... Você viu o Fantástico ontem? Falei, Deu no Fantástico até? Deu no Fantástico. O Fantástico ontem tá tendo uma guerra, você tá vendo? Foi para mim é guerra de igreja. E a Globo tá brigando com a Record, porque tem um público católico muito grande. A Bandeirantes está disputando espaço com a Record. E eu sou do jornalismo da Record, sou diretor nacional de jornalismo, não tem nada a ver com essa merda. E a gente precisa lembrar que nessa época, o catolicismo, ele era de longe a religião predominante no Brasil. Não havia nem previsão de um futuro próximo onde os evangélicos seriam tão grandes como são hoje. Não vou me meter aí. Mas ontem a Globo botou a matéria e ainda ouviu o Edir Macedo. O Bispo Macedo falou durante quase 10 minutos no Fantástico. De fato, a Globo mandou, acho que ele estava em Miami, mandou entrevistá-lo lá e ele se penitenciou. Disse o Von Held não entendeu, o pastor não entendeu o apóstolo Paulo. Fala assim, quando eu era criança eu pensava como criança, agia como criança, mas agora... Ele falou, não, ele continua criança, foi um vacilo dele, foi um erro e tal, peço perdão aos católicos, parará. Aí o Lafon falou assim, você precisa botar isso no jornal de hoje, segunda-feira, que a igreja quer que a gente dê aquela coisa que foi lá no Fantástico. Eu era diretor nacional de jornalismo e, ao mesmo tempo, apresentava o Jornal da Record, de dentro da redação. Entendi. Tinha levado para lá o Nassif, que trabalhava comigo, falava da economia, tinha saído da Band, eu levei ele para lá. Tinha o Bernardo Carvalho, que fazia internacional, tinha um time bom. Ele falou, você tem que botar o Bispo Macedo hoje no jornal. Eu falei, o Bispo Macedo não fala no meu jornal. Como assim? Eu falei, está no contrato. Eu defino a linha editorial. Vocês toparam assinar um contrato comigo. A igreja não interfere no meu jornal. Vocês querem que seja um jornal independente? A igreja tem que estar fora disso, Igreja Universal, quero nem saber. Bota o Bispo Macedo para falar lá na 25ª hora, não fala que eu discuto. Sei. Aí ele pode falar, mas aqui no meu jornal não vai falar. Você está louco? O cara é o dono da televisão. Eu falei, onde é que está escrito? Porque no contrato social da Record não aparece, eu acho que eu tinha visto isso, não aparece o nome dele. Então, respeito o Bispo Macedo, mas no jornal não. Porque se vocês botarem o Bispo Macedo no jornal, vocês vão esculhambar o jornalismo, que aí vira um jornal acessório da igreja. E eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje nós vamos cobrir. Eu não vou entrar nessa briga, Lafon, mas a partir de hoje, reunir todos os jornalistas da redação, repórteres, editores, falei, a partir de agora, nós vamos cobrir chutes na Santa. Mas não é nessa.
É nas santas que estão na rua, que estão na prostituição, que estão nas cadeias. Todas as vezes que essas mulheres forem minimamente agredidas, passa a ser prioridade 0 no jornal. Nós vamos atrás de todos os casos, de todo tipo de violência contra a mulher. Isso aí você imagina, em 95. Todos. Vamos procurar, vamos andar na rua, vamos perguntar para moradora que está lá na rua, está em situação de rua, se ela já foi agredida, se apanhou da guarda municipal, da polícia, sei lá do quê, do marido, do amante, do namorado. Vamos ver como é que está a situação das mulheres nos presídios. Pô, e é doido, né, cara? Porque se você parar pra pensar, como é que o cara vai peitar o dono do rolê, né? E assim, não só o dono do rolê. Porque a gente tem que lembrar que numa empresa com vários níveis hierárquicos, muitas vezes a ordem escrota não vem do líder máximo. Vem de um gerente. Porque acha que manda tudo, né? Muitas vezes o líder nem tá por fora. Ou ele até sabe o que tá rolando, mas ele deixa o pau quebrar. E o cara dizer, não vou colocar isso no jornal, Depois recebi um presente lindo, uma cruz que está lá em casa, pintada pelas presas, a pastoral carcerária aqui do Carandiru, que tinha na época. Tinha o Carandiru feminino. Né? Elas pintaram uma cruz colorida, uma cruz com um desenho de uma grade, uma mulher presa, chorando atrás da grade, e a pomba do Espírito Santo voando, saindo. E botaram atrás uma dedicatória para mim, presente pelo seu cuidado conosco. Dessa época. Chico Pinheiro, obrigado pelo cuidado com a gente. Eu mandei começar a cobrir essas coisas todas, né? Mas tem que botar o Bispo Macedo. Eu falei, Bispo Macedo não fala aqui. Aí tem que ser. Aí veio o presidente da Record, que era o João Batista, que era um bispo também. Esse era o presidente. O Lafon era o diretor-geral. Aí vem esse cara que depois virou deputado federal. Depois foi apanhado com um jatinho, um negócio de 100 mil... 100 não. Não sei se era 100 mil ou $1 milhão no jatinho. Foi esse cara? Depois ele não foi mais deputado, depois ele virou... Isso depois que eu saí da Record. Hoje ele está numa cidade aqui do ABC, não sei, ele é vereador, não sei se Diadema, um negócio desse. E é impressionante, né? Quem se sujeita a isso não tem valor nenhum mesmo, porque o que acontece? Quem se sujeita muito, o cara põe numa posição de destaque, porque ele é basicamente um pau mandado, mas no primeiro momento que ele tem qualquer desavença, ou que o líder acredita que ele é uma ameaça, onde é que o cara vai parar? Vai parar em um lugar muito ínfimo, num futuro próximo. O João Batista. Aí o Lafon falou, tem que dar a matéria com o bispo. O Bispo Macedo não fala no meu jornal. O Bispo Macedo só pode falar nesse jornal numa circunstância. Qual é? Se o cardeal do Rio de Janeiro, que está envolvido nessa briga também, falar. Aí eu vou entrar na história. Mas eu vou ouvir um lado e outro. E aí? Mas aí não dá. Eu falei... não liberaram isso daí? Não. Bispo católico nunca falou aqui. Eu falei, vai passar a falar agora. Ou entra os dois ou não entra ninguém. Ou eu ouço os dois lados, né? Aí eu mandei a minha diretora do Rio, porque eu era diretor nacional, e tinha uma diretora do Rio, jornalista. Eu falei, vai dar o cardeal do Rio, isso numa segunda-feira, vai dar entrevista hoje, respondendo a matéria do Fantástico ontem. Ele vai falar sobre o pedido de perdão do Edir Macedo. Mas acho que isso é o normal, Fábio. O fora da curva é quem não se dobra ao padrão. Quem não se dobra pro patrão. Geralmente é punido, né? Exatamente. É exatamente isso mesmo. Tá aí que o Chico não tá mais lá, né? Quero que você grave essa coletiva do cardeal e me mande a fita. Quando deu assim 4, 5 horas da tarde, tinha acabado o coletivo, ela falou, não deu para fazer, porque não, um monte de problema, Chico, o carro quebrou. Mentira, aqui no Rio tinha um tal de Bispo Rodrigues, foi metido em política também, que eu fiquei sabendo que proibiu a equipe de ir, né? Então o carro quebrou, a câmera pifou e tal, então não tem. Aí eu liguei pro Lafon e falou, não vai nenhum nem outro. Porque eu entro os dois ou não entra ninguém. Então não vai nenhum outro. E falei, não vai. Se quiser me mandar embora, me manda embora. Mas o meu contrato assegura que a igreja não interfere no meu jornal. Estava no contrato. Você já sabia que poderia ter, né? Então sabia, já colocou. Né? Aí eu fui para minha sala na redação, tinha um pessoal editando as matérias nas ilhas de edição. E você ia apresentar depois também, né?
A hora que eu passei assim, eu vi o Cardeal do Rio falando numa ilha daquela. Ah, você viu as imagens? Eu falei assim, uai, o que é isso aí? Aí o cara que estava montando lá, o editor de imagens, isso aqui é uma entrevista que o Cardeal deu hoje. Eu falei, mas nós não filmamos? Não, nós, os jornalistas, não filmamos não, mas a igreja mandou gravar, a Igreja Universal, porque vai ter uma reunião de bispos e pastores aqui à noite, eles querem assistir isso aqui. Então eu estou recebendo as imagens do Rio. Eu falei, tira uma cópia para mim que eu quero ver. O cara tirou a cópia, me deu, eu fui para minha sala e falei, Lafon, eu vou melhorar a sua situação. Eu falei, o que é? Eu vou botar o Bispo Macedo no ar. Pô, olha o graças truque! a Deus, afinal você entendeu. Você não imagina a crise que você está gerando aqui. Eu falei, nada. Só que tem uma coisa. Eu vou botar o Edir Macedo e depois eu vou botar o Cardeal do Rio de Janeiro. Onde é que você conseguiu isso? Eu falei, eu tenho a fita aqui. Ah, mas isso você não vai fazer. Isso aqui o presidente... Eu falei, quero nem saber de presidente. O bispo João. Eu falei, e tem outra coisa, eu não chamo esses caras de Bispo João. Bispo, para mim, são os caras da Igreja Católica, no máximo da Igreja Anglicana. Tá. Lá na Inglaterra. Aqui não tem bispo, não. Isso aqui são os caras. Autodenominado. Os mercadores da fé. Apóstolo, bispo. Apóstolo. Vice-deus. Né? Eu falei nada. O pessoal do comércio aí, da fé. Não, mas Bispo João não vai concordar. Eu falei, o presidente? Então você diga ao presidente que vai. Vai a entrevista de um e depois do outro. Não vou falar isso com ele, senão ele vai... Montei as duas coisas. Primeiro o Edir Macedo e depois... A resposta do Cardeal do Rio de Janeiro. O que ele falava basicamente, ele dizia assim, Cardeal? não, eu assisti a entrevista do senhor Edir Macedo, mas não chama de bispo, não. Chamo do Macedo. Mas não há como aceitar pedido de perdão, a agressão que a Igreja Universal cometeu contra Nossa Senhora Aparecida. Eu aceito o pedido de perdão, mas de verdade, se eles mudarem o comportamento, se continuarem em guerra com a Igreja Católica, agredindo os nossos símbolos católicos, não tem pedido de perdão, não. O perdão tem que ser em atos concretos. E aí eu espero para ver e tal. Eu peguei a entrevista do Edir Macedo, que tinha quase 10 minutos, cortou. E com 3 minutos, só 3 minutos do Cardeal do Rio, que para mim matava a história. O tempo que eu dava para o Edir Macedo era maior. 3 vezes o tempo que eu dava para o Cardeal do Rio. Mas o Cardeal do Rio era sucinto ali. Claro. Aí eu falei, Lafon, nós já vamos ao ar. Pelo amor de Deus, não bota o Cardeal. Se o Cardeal entrar aí, vai ser o caos aqui dentro. Eu falei, foda-se, eu vou botar os dois. Você tá louco, cara. Queria estar nesse dia pra ver. Eu tava indo e a redação toda tensa. Claro, né? Porque eu tava andando pela redação, atendia o telefone, falava... Deixa eu falar pra vocês. Eu já trabalhei em redação de jornal ao vivo. É tenso o tempo todo. Quantas e quantas vezes eu trabalhei com a sala de transmissão atrás de mim, só com a parede de vidro e meu chefe batendo no vidro assim, ó. Pá, 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 pá. Bora, termina a matéria. E eu editando na taradice. Loucura, irmão. Falava em voz alta com eles, os colegas jornalistas todos ouvindo, e ninguém ali era da igreja, né? Era tudo jornalista, né? E o pessoal, assim, assustado, né? Eu me lembro disso. Será que vai? Aí eu avisei, falei, e vou te avisar mais. Pro Lafon. Primeiro, eu vou botar o Edir Macedo. Certo. A hora que o Edir acabar de falar, vou falar, veja a resposta do Cardeal do Rio de Janeiro. Se esta fita não rodar, se esse VT não rodar, volta pra você. Eu vou dizer no ar, eu acabo de ser censurado pela Igreja Universal e vou botar pra quebrar. E você não vai fazer isso. Eu falei, não tentem. É por isso que hoje em dia, quando um jornalista desses âncoras famosos, quando eles vão sair do jornal, porque acabou o contrato e tal, a edição não é ao vivo, é gravado, pra evitar esse tipo de coisa. Você lembra quando lá do jornal hoje, meu Deus, esqueci o nome do cara. Como era o nome do cara do jornal hoje? Que o Zé Felipe ficou puto com ele. Evaristo, isso, Evaristo. Quando o Evaristo Costa foi sair do jornal hoje, a edição dele foi gravada, não foi ao vivo. Assim como a da Sandra Nienberg, gravado também, não foi ao vivo, porque eles ficam preocupados que os caras não vão meter o louco no ar. Agora tem outra coisa, não paga pra ver. E tem outra coisa, se vocês rodaram o Edir Macedo, se vocês me tirarem do ar e subir ali um slide, Jornal da Record, para depois continuar, eu vou sair desse estúdio
e vou lá para a porta, que eu já avisei colegas jornalistas da Folha de São Paulo, avisei Ernesto Palha da TV Globo, tá todo mundo na porta aí, porque estão querendo notícias sobre isso. Eu falei, se tiver problema, eu vou lá fora e vou dar uma coletiva denunciando a molecagem que a Igreja Universal está fazendo com o jornalismo da empresa. E aí? E fui pro estúdio assim, claro, né? Eu nasci, filho. E o pior, que, como ele falou, né? Ele tinha um contrato, né? Dizendo que os caras não iam se meter. Ele tava né? O cara meteu louco. Todo mundo. Rodamos a entrevista de Macedo, falei agora. Mas o pessoal iria seguir, na teoria, as suas ordens, certo? Porque você era Eu era o diretor nacional. Mas alguém poderia te atravessar lá no alguém meio e você podia, não saber. algum técnico, por ordem com medo, do né? presidente, cortasse, tirasse do ar. Então você não sabia o que ia acontecer. Não sabia, pessoal da engenharia e ao podia vivo, né? tirar o jornal ao vivo. Nossa! Aí eu apresento o jornal ali meio tremendo, eu e Nassif, boca seca, vambora. Aí, na hora que acabou a matéria do Edir Macedo, eu vi que eu estava no ar. Falei, Luiz Nassif, então agora vamos ver a resposta do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, do Eugênio Salles. E aí? Rapaz, a redação ficou assim. Aí, pá, entrou. A hora que entrou a matéria com o Eugênio Salles, essa redação se levantou, aplaudiu de pé, e era junto, né? Igual que é hoje a redação do Jornal Nacional. O pessoal aplaudia de pé. Uma vitória do jornalismo. É a primeira vez que um bispo católico falou dentro da Record. Da Universal. Porque não podia. Não, lá não pode nem falar Nossa Senhora, tipo, tinha um monte de... A hora que acabou o jornal, nós fizemos carnaval na redação, e eu fui para minha sala respirar. A hora que eu fui para minha sala, toca o telefone, a secretária do presidente, do bispo João Batista. Seu Chico, o presidente quer falar com o senhor. Eu falei, não sei o que, eu vou mandar esse cara, puta que pariu. Fiquei só esperando. Só esperando que ele venha com desaforo. Não venha. Eu botei no ar porque é meu dever como jornalista e como protetor da Record. Porque quem faz isso pela Record está defendendo a imagem da empresa que quer ser jornalística. Exato, exato. O cara, naquele documentário lá, que fala como a Globo contribuiu para a eleição do Collor, o cara que era o diretor na época e que foi cortado porque ele não queria exibir aquela matéria daquele jeito, ele fala isso. Ele fala que ele chegou pro Marinho lá e falou assim, cara, a Globo não podia ter feito isso e não podia ter feito isso de maneira tão feia como fez. Né? Foi demitido também. Isso você pensando. E fiquei pensando, esperando. Aí vi ele com a voz macia, ele falava muito manso. Irmão. Eu tô ligando, irmão, para agradecer a você. Falei, olha que é deboche, né? Ironia. Lá vem, quando é que veio? Você fez um grande trabalho hoje pelo jornalismo que estamos querendo construir. Olha, achei a fala muito ponderada do cardeal do Rio de Janeiro, né? E se você não tivesse forçado para botar isso no ar, a gente ia ficar com a imagem de parciais. Então, eu acho que foi muito bom. Falei, putz. E aí, você falou que você ousadia. Desmontei. Foi uma ousadia. Uma coisa maravilhosa. Deu tudo certo. Vamos seguir nessa linha. Estamos construindo páginas do jornalismo brasileiro. Eu agradeci. Fui para casa. Era tarde da noite. No dia seguinte, quando eu cheguei na minha sala, na redação, tinha uma sala. Tinha 2 seguranças na porta e um cara do RH. Aí o cara falou assim, não, o senhor não pode entrar, a sala está lacrada. Eu falei, não, eu vou entrar. Aí o cara do RH, não, você vai assinar aqui que você está abrindo mão do seu contrato com a Record. Eu falei, peraí, eu fiz um contrato com a Record por 4 anos. Tem multa de rescisão. Eu não vou abrir mão de porra nenhuma. Claro. Vocês me mandam embora. Me mandam embora. E paga a multa. E nós vamos brigar. Mas na justiça. Mas aqui não assino, não. Ele falou, mas isso aqui precisa assinar porque é dizendo que você está de acordo. Eu falei, me dá aqui o papel, por favor. Eu vou assinar, mas primeiro eu vou pegar minhas coisas. Aí vinha um segurança do meu lado. Eu falei, precisa ficar olhando aqui não, que eu não vou roubar nada da Record, não. Cara, que climão, abri hein? minha gaveta, cheio de papel, caneta, as minhas coisas. Peguei o saco de lixo, esse saco preto. Botei assim, virei tudo, dei um nó. Colocou nas costas? Joguei nas costas. E o cara, você não vai deixar assinado? Eu falei, não, isso aqui vai pro meu advogado. E saí da Record, descontado,
o pessoal da redação assustado, tá indo embora o nosso diretor. Fui embora. Depois de mim foi para lá um cara chamado James. E depois foi esse cara pro meu lugar. E depois foi esse cara, eu esqueci o nome dele, que foi um diretor da CNN aqui, que escreveu a biografia da Edir Macedo. Cara ligado lá à igreja, né? O Paquito pode dar uma olhada. Não, mas também não me importa. Esse cara faz, né? depois virou um dos fundadores da CNN Brasil, né? Depois ele vendeu a parte dele lá para os meninos e foi para fora do Brasil cheio de grana. Mas eu saí da redação, eu me lembro que não falava para ninguém. Aí me ligou uma jornalista do Caderno 2 do Estadão, chamada Leila Reis, a Leila e a Cristina Padiglione, que depois foi para a Folha, né, me perguntando. Eu falei, olha, eu não posso falar nada, porque esse negócio agora vai para a justiça. E eu não quero alimentar essa briga. Mas diga uma coisa. Aí me vi uma inspiração. Sabe? Eu falei, então você diga que eu deixo a Record, ciente de que, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé. Caralho! Então saiu só essa declaração. Forte, e isso virou primeira página de todos os jornais no dia, né? Charges, Chico Pinheiro expulso pelos bispos. Que parada, doido! Pô, Chico Pinheiro, parabéns. Ó, foi por esta ousadia que eu acho que pouquíssimas pessoas teriam, hein? Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Pica demais, pica demais. Já admirava, agora admiro ainda mais. Chico Bravo. Puta, mano, que parada, hein? Pô, cara, e não é fácil, ó. Não é fácil mesmo. O cara ter essa ousadia aí. Poucos tem, poucos. Quando eu era criança e crente, os evangélicos eram tidos como os carola, nerd, chato. Era meio que senso comum. Não sei onde virou essa chave quando os evangélicos viraram moralmente superiores, como se crente não cometesse erros. Cara, na verdade, assim, sempre houve, inclusive esse lance deles serem chatos e tal, era muito baseado nesse senso de que a gente é superior e tal. Até porque, se a gente parar pra pensar, né, psicologicamente falando, a melhor maneira de você convencer as pessoas a permanecer na religião, na religiosidade e tal, é você convencendo elas de que algo melhor está por vir, que na verdade era esse o plano de Jesus, né? Falou isso como alguém que leu Bíblia durante muito tempo. Mas com o tempo eles foram, não, mas algo melhor está por vir, mas a gente já é melhor aqui, a gente já é superior. Então é um jeito das pessoas se sentirem. Elas se sentem superior. Eu falo com propriedade isso, né? A galera crente se sente superior mesmo. Moralmente superior. Por N motivos. Mas enfim. O que aconteceu nos últimos, talvez, 15 anos é que eles começaram a querer ser descolados, né? Aí você começou a ver essas igrejas descoladonas, onde não tem púlpito, tem prancha de surf, né? Essas paradas. Só que essa mesma galera descolada são ainda piores no sentido de moral e bons costumes. Existe nessas igrejas uma preocupação muito maior com sexualidade, principalmente. É impressionante. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu preguei na minha igreja, eu preguei numa rede de jovens. E como eu era tido por muitos como um cara que tinha umas pregações legais e tal, cara, isso é doido pra falar pra vocês, cara. Eu era um crente com muito temor, assim, de Deus, sabe? Toda vez que eu ia pregar, eu ficava assim, eu orava e falava assim, Deus, tomara que eu fale alguma coisa que seja útil pras pessoas. E aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui pregar, uns outros jovens, que não eram mais tão jovens, mas estavam na rede de jovens, me pararam, assim, a um passo de subir no altar da igreja. Me pararam e falaram assim, irmão, fale sobre a roupa das irmãs que estão vindo com roupa curta pra igreja. Aí eu, com a cara mais limpa do mundo, falei, pode deixar comigo, vou falar sobre isso. Imagina o que eu fiz, né? Falei, galera, vamos abrir aqui a Bíblia naquele versículo onde Jesus fala assim, ó. Se seu olho te faz pecar, arranca e joga ele fora. Mandei essa, os caras ficaram chocados. Mas é verdade, pô. O papo é esse, os caras vinham com esse papinho a roupa das irmãs, tomar banho, né? Então assim, eu nunca me dobrei muito pra isso. Eu sempre fiquei muito ligado no que a Bíblia falava mesmo e tal.
com alguma interpretação, né? Tentando entregar uma palavra legal pras pessoas. Eu lembro que nesse dia, galera, eu fiquei chocado. Foi um dos dias, assim, que mais se converteu gente pra rede de jovens. Eu lembro que normalmente o lance era o seguinte. O pregador, que no caso era eu, convidado, pregava, mas o pedido de chamar as pessoas para aceitarem Jesus era geralmente feito pelo líder da rede de jovens ou algum líder mais antigo. E nesse dia, curiosamente, deixaram eu fazer o pedido. Aí eu fiz assim, ó, com o cu na mão, nervoso, né? Pensando assim, pô, não vai vir ninguém. Né? Tava nervoso, nunca tinha feito aquilo. Aí eu lembro que eu orei assim com o olho fechado. Quando eu abri o olho, que eu fui vendo assim, aquela galerona assim, caralho, tem gente pra cacete. Aí que eu contei assim, eu falei, caramba, deu uma galera. E aí eu fiquei muito feliz, porque, não pelo resultado em si, mas porque eu tinha visto que o que quer que eu tivesse dito tinha tido um efeito positivo na vida das pessoas. Elas queriam melhorar. E mesmo aqueles que não se converteram, mas depois me pararam, depois do culto na igreja, falando, pô, foi legal o que você falou. Então, assim, eu tinha uma inocência sobre o mundo gospel nessa época aí. Mas tem essas, mano, os caras têm essa parada aí de... A culpa é dos outros, né? A culpa dos meus pecados é culpa dos outros. Galera, hoje nós vamos entrar nesse mundo aqui, ó. Se prepara. Peraí, cadê? Vamos entrar nesse mundo aqui, ó. A gente vai ver uns 4 vídeos aqui. Vou tentar, porque a gente tem tempo aqui também, né? Uns 2 vídeos pra ver. Eu comecei a ver um ontem, por isso que tá até aqui na metade, a gente vai rever ele, porque eu já nem lembro mais o que eu vi. O inimigo agora é a saia curta. E olha, isso nem é novo, é antigo pra caramba. Esse cara ficou famoso aí, vocês lembram? Essa semana passada, na verdade, falando da Blaze, né? Fez lá um vídeo e aí criticando os influenciadores que estão recebendo grana da Blaze. E esse negócio explodiu, por quê? Porque todos os influenciadores que recebiam grana da Blaze começaram a fazer videozinhos se pronunciando, né? O Peter Jordan fez também, o Michael Kister fez também. Eu não sei se o Felipe Neto fez, mas fizeram. Obviamente, o cara tá em alta, levaram ele no flow, né? E aí, a gente vai ver essa doideira. Então, vou só no banheiro rapidão. Coisa rápida, volta e a gente vai entrar nesse universo do pedido de desculpas. Como é? Blaze patrocina o peixe, não pode falar mal. Parece que esse trem já partiu. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho!
Acorda, acorda. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Né? Bom, vamos lá. Falando da polêmica da semana, Blaze, todo influenciador que tá fazendo o job pra Blaze, agora ficou meio que com o cu na mão. E ó, o Igor 3K está sendo sincero sobre a Blaze. Vamos ver o que o Igor tem a falar sobre a Blaze? Às vezes a gente vê você. Opa, aqui... pra cá, comecinho. Porra, Daniel, vamos lá. Cara, primeira coisa, que você tava em casa, em paz. E de repente, meu irmão, vou fazer um vídeo da Blaze. Como é que foi isso daí, cara? Não foi bem assim, tá? Não foi tão do nada assim, não. Eu acompanho bastante canal pequeno no YouTube. E eu tenho amigos youtubers. E um amigo meu... Você tá fazendo YouTube há quanto tempo? Cara, faz 6 meses. Pouco tempo. Tem um amigo meu, não sei se eu posso citar o nome do canal dele aqui, pode? Claro que pode. Tá. Então, há uns meses atrás, o nome dele é Rodrigo, mas o canal dele é Dark. Tá. O canal dele chama Abraham. Tá. Uns meses atrás ele fez um vídeo sobre a Blaze. Eu gosto demais dos documentários dele. É só coisa polêmica. É o vídeo que você cita no teu vídeo. É o vídeo que eu citei no meu vídeo. Tá. E aí eu parabenizei ele pelo vídeo, ficou excelente. Mas não deu muita visualização não, passou um mês ali e tava baixinho. Do dia pra noite, Igão, esse vídeo começou a viralizar, cara. O vídeo dele? O vídeo dele. Tá. Esse vídeo bateu, se eu não tô enganado, porque da última vez que eu vi tava com 70 mil views. Tá. Bateu de 15 pra 70 em 24 horas. E aí quando esse vídeo começou a viralizar, o canal dele tomou strike, cara, por causa desse vídeo. E o vídeo foi derrubado. E aí ele postou lá o strike, postou que recorreu e que não adiantou nada. E ele começou a falar disso, começou a explanar o assunto. E eu vendo, chamei... É porque tem esse rolê, né, galera? Você não pode se imaginar que você vai falar mal de empresas, né? Vai falar mal de grandes players e não vai dar nada. Inclusive, deixa eu até aqui anunciar isso aqui, ó. Só colocar aqui para atualizar para a galera que tá assistindo. E fechar. Então você não pode achar que você vai falar mal de alguém na internet, principalmente desses grandes players aí, e não vai dar nada. Os caras não vão ficar escutando quietinho. E como a gente pode imaginar, eles têm grana pra isso. Vi lá nos comentários, já tinha comentado no vídeo dele que o vídeo tinha sido muito bom. E percebi que outros canais também estavam tomando strike por causa de vídeo, assim. Só que esse foi o primeiro conhecido meu que tomou strike. Beleza. Eu falei, bom, se o Abraham não pode falar, se ele tá proibido de falar, tomou um strike, eu vou fazer um também. E aí, baseado nas informações que ele pesquisou... Eu tô a fim de tomar um strike, né? Eu nunca tomei um strike, né? Pra tu ter a primeira vez. Aí, baseado nas informações que ele deu lá, eu comecei a continuar. Mas também tem uma diferença, né? Pelo que se eu bem me lembro, o canal desse cara aqui é um canal grande, né? Então, tipo assim, uma coisa é a Blaze dar strike num canal pequeno. Ninguém se importa, ainda mais Dark, né? Dar num canal grande, vai haver uma repercussão, né? Claro que pra dar um strike, ela também precisa alegar que ele infringiu alguma das regras do YouTube. Então, de repente, também o canal do outro cara deu algum vacilo aí. Deixou a margem pra que pudesse tomar um strike. E aí o vídeo foi tão longo que eu precisei dividir ele em parte 1 e parte 2. Porque não tinha informação inteira pra colocar num vídeo, senão ia ficar mais de 1 hora de vídeo. Tem parte então 2, eu fiz a parte 1, depois de um tempo, acabou que eu não esperava que esse vídeo ia viralizar tanto. Depois de um tempinho começou a viralizar, eu falei, já vou terminar a parte 2 e vou gravar esse segundo roteiro aqui. Teu vídeo da última vez que tu viu, tava com quantas visualizações? Cara, tava com 3 milhões e 600 mil. Tá. Aí, o efeito prático desse vídeo aí que você fez, que viralizou muito mais que o vídeo do Abraham, né? Acabou viralizando mais que o dele. O efeito prático disso foi uma galera da internet, de pessoas que consomem a internet, irem atrás das pessoas que tinham algum patrocínio da Blaze, dessa empresa, vai.
E, cara, assim, a gente viu ali que tinha uma galera, assim, começou a aparecer, por exemplo, o Peter se posicionando, o Michael Kister se posicionando e tal. E eu acho, cara, que assim, você acha que você conseguiria fazer esse vídeo sem empurrar nas costas dos criadores, ou tu achou isso uma parada assim, que precisava falar dos criadores que estavam fazendo ali? Entendi. Eu acho que precisava falar. Que tipo assim, olha, existe esse monstro. Mas como é que esse monstro chegou a ficar desse tamanho? Foi porque os influenciadores gigantes fecharam o contrato com os caras. O Core e o Utopia também se pronunciaram. Então, eles também estavam com esse patrocínio? Eles talvez já não tenho certeza se eles estavam com patrocínio ou se eles já tinham sido patrocinados alguma vez. Eu sei que eles se posicionaram, antes de vir aqui eu estava vendo o posicionamento deles. Então, o que acontece? Eu até falo no vídeo, eu não sei se você conseguiu ver ele inteiro, mas eu até falo assim, eu não vou pregar moralismo aqui, porque todo mundo vai errar uma hora ou outra, e o que vai acontecer aqui eu até falo isso, cara, o Neymar divulga essa empresa. A coisa mais natural do mundo é um influenciador ver, que eu falo isso no vídeo, falar, caraca, a empresa que patrocina o Neymar quer me patrocinar. Então, existe uma confiança aí de essa empresa é segura, essa empresa ela cumpre todos... Tá em times de futebol. Ela tá em times de futebol. Então, pesquisaram essa empresa, né? Então, eu não quis colocar na conta dos influenciadores. Por isso eu falei, não vou pregar moralismo aqui, porque é muito fácil cometer um erro por desatenção, cara. Eu não sei se você viu o pronunciamento do Michael, foi um dos melhores pronunciamentos que eu vi na minha vida. Galera, desculpa, eu não vou fechar com a Blaze mais, eu vou escutar vocês. Porque eu percebi que o Michael, ele entendeu que o real chefe dele não é a empresa, é o público. Quem manda no canal não é a empresa, é o público. Então vai fazer o que o público quer. Então eu não poderia controlar, Igão, a reação do público. Por isso que eu falei. Gente, é muito normal o influenciador divulgar sem perceber. E foi o Michael falou, cara, quando a Blaze entrou em contato comigo, eu pensei, a empresa patrocina time de futebol, patrocina o Neymar, a empresa patrocina um monte de gente grande. Que é isso? Eu me senti valorizado. E tem mais, galera, assim, ó, essas empresas, no mundo ideal, grandes empresas como o time de futebol, o Neymar, quando um patrocinador procura eles têm capacidade econômica de pesquisar o histórico desse patrocinador e ver se é treta ou se não é. Eu posso falar porque eu já vi, de certo modo, como funciona o processo da Globo para você anunciar. Você tem que mandar um monte de documentos, tem um monte de coisa. Então, a partir do momento que você vê que pessoas como o Neymar, grande time de futebol, ou grandes canais de televisão estão anunciando um patrocinador, você pensa, como eles fazem esse trabalho de pesquisar, porque eles conseguem fazer, de certo modo, para mim tá tranquilo, né? E deixando bem claro também que, até pela natureza do lance, pelo menos os influenciadores que eu via falando da Blaze, eles sempre falaram que, ó, é para mais de 18, né? Não aposte uma grana que você não tem, né? Então, assim, tem que ponderar essas paradas. Me senti valorizado e fechei. Claro que o grande rolê, né, é que eu consigo entender um youtuber pequeno e tal fazendo jogos hoje em dia, né? Mas, pô, tem gente que nem o Felipe Neto que já ganha dinheiro pra cacete e entrar nessa. Foi que nem o caso do Gustavo Lima. Vocês lembram que o Gustavo Lima, no final do ano da pandemia, ele parece que vendeu os direitos de show dele pra uma empresa terceirizada? E aí, meses depois do que aconteceu, descobriu-se que ele tava fazendo show numa cidadezinha do interior do Amazonas, cobrando R$1 milhão. Então, tipo assim, é o famoso, ele não precisava dessa bomba na vida dele e foi atrás. Um cara que já tem muito dinheiro se meteu numa confusão difícil por mais dinheiro, sabe? Então, tipo assim, não precisava. E esse é o ponto. Essa galera grande, como o Felipe Neto é um exemplo, é o famoso, pô, não precisava, né, cara? E entrou num rolê que agora, goste ou não, de certo modo mancha a imagem do cara. O ponto é o quão preocupado com isso de fato eles estão, né? Com essa empresa. E, cara, todo mundo entendeu. Porque todo mundo erra. Então, quando... No nosso caso, no caso do Flow, tô dizendo, a primeira vez que a gente fez alguma coisa com eles foi 2020, eu acho. E ao longo de todo esse período, a gente não fez muitas entregas, não. Sim. Mas o que acontece? Isso que você tá falando aí, a gente rompeu com eles no final do ano passado.
Porque bem antes, na verdade, de qualquer vídeo nesse sentido ali, porque a gente começou a identificar umas paradas ali que a gente não queria fazer, do ponto de vista ético, sabe? Então, teve uma galera falando que a gente perdeu esse patrocínio mas, na verdade, a gente teve uma reunião. A gente tinha um contrato que duraria por mais um bom tempo, na verdade. E, cara, a gente não conseguia manter por um motivo ético, sabe? Então, lá no final do ano passado, fizemos uma reunião, rompemos de forma amigável, até que não aconteceu, assim, ninguém processou ninguém, é o que eu tô dizendo. E, cara, a gente começou a ter umas novas diretrizes para conseguir patrocínios semelhantes, né? E, tá vendo, ó, o que o Igor tá falando faz todo sentido, é isso. Eu entendo que no começo, quando você tá precisando de grana, você vai pegando todo o contrato que dá, mano. Mas você chega num certo tamanho, numa relevância, que você tem que começar a ponderar. Pô, vale a pena isso daqui? Por mais que seja um caminhão de grana, vale a pena isso daqui? Tem que pensar nisso. Por exemplo, a minha condição número 1 era a seguinte, eu vou falar a verdade pro meu público. E qual que é a verdade do meu público? Quem assistiu os episódios que estavam patrocinados ao longo dos últimos, sei lá, 3 meses, ou 2 meses, sei lá, pode perceber que eu falo muitas vezes que é muito mais possível perder do que ganhar. Sim. Eu falo que, cara, isso daqui é pra você usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, não é pra você pegar o dinheiro do teu aluguel e colocar ali. Então, esse tipo de cuidado, inclusive, o mais importante pra mim era demonstrar que perder é mais comum do que ganhar, né? Sim. Eu falei isso várias vezes aqui, quando a gente tava entregando isso. Então, a empresa que tava com a gente, que veio depois da vermelhinha, ela aceitou isso numa boa, sabe? E a gente fez um trabalho ali de olhar, por exemplo, a que tava com a gente. Cara, você entra no Reclame Aqui, é gritante a diferença, né? 99,9% tá lá, a estatística do Reclame Aqui. Tá 100% respondido, 100%, né? Quase 100% respondido, praticamente 100% respondido. 60% das pessoas voltariam a fazer negócio. Então, é uma coisa completamente diferente. E isso são esses históricos que você precisa ver, ficar de olho, pra você não estar sendo só o megafone de um golpista, doido. Sabe? E a gente tava bastante, assim, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, a gente tava se sentindo confortável. Por quê? Eu posso falar a verdade pro meu público. E assim, eles sempre foram muito parceiros nisso. O fato da gente poder falar a verdade pro nosso público e dizer, cara, é mais comum você perder do que ganhar. Isso daqui é pra se divertir, não é renda extra. Tá ligado? Porque, pô, na minha opinião... Porra, falar que é renda extra é foda, né? Falar que cassino é renda extra, talvez tenha passado do ponto. Pô, e teve uns influenciadores de Instagram que fizeram muito isso, né? Certo. E, cara, então, nesse sentido, eu me sinto... Porque muita gente falava, cara, você não vai se posicionar sobre o patrocínio, o patrocínio anterior? Você não vai falar por que vocês estavam sendo patrocinados e tal? Cara, eu vou falar, tô falando aqui agora. A verdade é que a gente ficou com eles por um tempo enquanto fazia sentido, porque, mais uma vez, time de advogados foi ver como é que funciona a parada, não sei o que e tal. E foi ficando esquisito, tá ligado? As primeiras não eram como o que estavam propondo mais ao final, né? E, cara, tem também um outro aspecto que eu preciso ser honesto. Tem um outro aspecto que cara, a gente tava vindo... 2022 foi um ano de uma grande crise aqui, né? E eu preciso pagar o salário daquele cara. Então, são muitos. São muitos. Então, assim que... esse cara aqui é o cara... O negócio é que às vezes a gente vê vocês aqui e não tem ideia do tanto de funcionário que passa. Ô, Igão, eu vi no mínimo umas 20 pessoas diferentes aqui dentro. Tem bem mais. E eu fiquei meia hora aqui. Tem bem mais. Então vamos lá. Assim, a galera do meu time já sabia, já tinha uma diretriz que era a seguinte, ó. Assim que der, a gente vai sair porque tá ficando estranha a parada. Certo. E à medida que foi... Quando ficou estranho de verdade, cara,
Não dá mais. Ok. Não dá mais. E saímos. Então esse é meu posicionamento, assim. É um posicionamento que, a partir do momento que eu não conseguia mais falar a verdade pro meu público, a gente foi obrigado a sair, tá ligado? Nunca falamos isso ao vivo, como eu tô falando aqui agora, ou em qualquer outro lugar. Eu nunca escrevi isso no Twitter, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas essa é a razão pela qual a gente rompeu no ano passado, tá ligado? E cumprimos ali um tempo de contrato. Pois é. Que é obrigado a cumprir. Eu não poderia ter uma outra empresa do mesmo ramo patrocinando e tal, cumprimos isso daí. E, cara, tudo tava andando muito bem. E eu sei que existe também, eu quero te perguntar algumas coisas, mas assim, tá rolando aí uma parada que tem um grupo falando que existe um complô pra atrapalhar a Blaze e tal. Então, o que eu posso dizer da minha parte é o seguinte, não tem nada, assim, e se tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, é que eu falo a verdade, eu tenho orgulho de dizer que eu falo a verdade. Complô pra atrapalhar a Blaze? É muito difícil de me pegar na mentira, porque eu não falo mentira. Da nossa parte, que tenha nosso conhecimento, não tem nenhum tipo de complô nesse sentido. E acho que, na verdade, esse trem tava demorando pra partir, né? Pra acontecer. Porque vocês lembram que quando o Haddad teve que voltar atrás no lance da taxa lá da Shopee, você lembra que começou a vir à tona esse assunto de taxar as bet, né? Que aí, inclusive, teve um cara, o Jorge Cajuru, que a gente acha que chegou a ver vídeo dele aqui. Quando ele foi no Inteligência Limitada, ele falou sobre isso. Ele falou assim que ele também achava que deveria taxar, mas que eles tinham uma preocupação de quanto iam taxar, porque as bets já tinham anunciado que se criasse uma taxação para elas iam embora do país. Esse velho papo de sempre. Então, assim, tava demorando para descobrir pod dessas bets, mano. Né? Porque era óbvio que teria, né? A gente sabe, por exemplo, que a maioria delas é white label, né? Então, na verdade, é só uma que alguma empresa vende o sistema e eles só criam ali a logo em cima, né? A estética para ter algum nome de bet aí, né? Então, eu acho que tava demorando para essas polêmicas virem à toa, até porque gira muita grana. Era óbvio que essa grana ia para fora do Brasil, né? Então, eu acho que só tá chegando agora porque tinha que chegar mesmo. Para atrapalhar a empresa A ou a empresa B. Então, a gente tá bastante tranquilo eticamente quanto a isso aí, porque a gente toma muito cuidado com falar a verdade e ser ético. Porque o lema do Flow é não seja um cuzão. Sim. Então, o cara pra trabalhar aqui não pode ser um cuzão, tá ligado? Então, nesse sentido, assim, a gente tá bastante tranquilo, cara. Mas, porra... Mas essa conversa do complô aí, eu vi antes de entrar aqui, até comentei com o meu editor, eu falei, ô Gabriel, esse complô aí é gigante, né, cara? Eu e você no quarto de casa, gravando e fazendo complô aqui. Então o que acontece? Esse tipo de... Mas sabe o que eu acho? Com todo respeito. Sim. É que assim, você tá 6 meses na internet. 6 meses fazendo conteúdo. 6 meses fazendo conteúdo, verdade, com um canal no YouTube. Sinceramente... eu teria feito de uma outra maneira. Eu não teria batido, ainda que de leve, nos criadores, cara. Porque, assim, Tô sendo odiado por 2/3 dele. Você tá sendo odiado, em geral, assim, por todo mundo. Cara, quando... Posso falar? Vai. Quando veio o vídeo, repercutiu, você me chamou no Instagram, né? Tu lembra a mensagem que eu te mandei no Instagram? Eu falei assim... Lembro demais. Eu fiquei traumatizado. Antes de ler, eu achei que era assim... Eu acho curioso, né? Tipo assim, ó, o cara tá começando a criar conteúdo. Os influenciadores que estão lá não são brother dele porque nem conhece o cara. Mas ele já deveria agir de maneira corporativista com esse grupo que nem conhece ele, né? Eu acho isso muito curioso. Multiprocessando, viu? Notificação extrajudicial. Não, eu falei literalmente, vamos descobrir quem é o dono da Blaze. Não, mas eu abri assim, ó. Eu já falei, cara, eu não vou nem abrir, vou mandar print pro meu advogado aqui. A gente não processa os outros, eu sei. Mas eu falo isso por quê? Porque eu fiz uma citação. E eu vi. E assim, eu realmente não tenho nenhum problema com aquela citação pela razão que eu tô te falando aqui agora. Sim. Então, assim, pra mim, o meu cu tá super limpo. Eu saí muito antes do problema estourar, por exemplo, tá ligado? Sim. Não tô dizendo que os criadores que continuaram, talvez eles tenham tido uma
uma experiência diferente da que a gente teve. Eu não tô dizendo que eles são uns grandes filha da puta. É que eu sei que o tratamento ele era diferente com cada criador, porque a gente via que o tratamento era diferente com o criador. E a gente sentiu que pra nós, pro nosso lado, tava pesando. Sim. Então a gente tava vendo o que os outros estavam fazendo e como as informações chegavam pra gente, cara, eu não quero fazer isso. Entendeu? Não tô dizendo que só todo mundo que ficou era arrombado. Não é isso. Eu tô dizendo que o que chegava pra gente, a gente não podia fazer porque ia contra a ética do grupo. Entendeu? Entendi. Eu não sei o que foi combinado com os outros caras. Tá? Agora, uma parada que eu não ouvi de ninguém, Daniel, foi o lance do cara ganhar comissão dinheiro com a perca dos outros. Pois é, de onde tu tirou isso, cara? Mas essa conversa rola há muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi o Mítico, se eu não me engano, que falou isso muito tempo atrás, antes do Podpah. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas essa conversa é antiga. Então, você mesmo falou que eu trabalho com marketing, com anúncio, com publicidade. Existe, dentro no mundo do marketing digital, tem aquela versão do mundo de... E eu posso te dar minha experiência própria, porque eu já fiz publicidade para uma dessas bets, completamente desconhecida. Claro que numa escala muito menor, afinal de contas eu sou só um influenciador de cidade, né? Na época até meu Instagram era maior, mas agora, enfim. Mas recentemente, 6 meses talvez, eu cheguei a receber proposta de uma outra. E cara, está lá no texto que eles mandam de contrato. Você ganha... não quando a pessoa perde, mas tipo assim, a grana que aquela pessoa aposta, quanto maior a grana que ela aposta, maior é a sua comissão. Então eu posso falar de experiência própria, tá? Vender curso, que o pessoal condena amplamente, e que o pessoal até falou isso de mim, né? Eu queria responder assim, não, então compra o curso então, porque não tem nada lá, não tem link, não tem nada na Blaze, e eu até decidi que não falar de curso lá, porque eu pensei, cara, se viralizar, isso aqui vai ter muito aquele negócio de ad hominem. Sim. Já ouviu falar isso? Sim. Que sim, ele só fez isso aqui pra vender curso. Que é assim, quando eu não consigo quebrar uma crítica, quando eu não consigo provar uma coisa... Vamos diminuir o cara que tá falando. Bom, se eu não consigo provar que aquele cara tá mentindo, eu chamo ele de mentiroso. Porque, apesar de não ter prova que ele tá mentindo, se eu chamar ele de mentiroso, todo mundo vai pensar... Então, aí eu percebi um movimento assim, também percebi a internet batendo, falando, não é assim. O ideal é você assumir, ok, bola pra frente, todo mundo erra e faz a vontade do seu público. Tá aí, papinho da Blaze. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, cara. Todo dia, mano. Todo dia tem vídeo neste canal, meu amigo. Neste canal do YouTube. Falar nisso? Que horas são, hein? É hora. Que isso, tá rolando uma treta aqui no meu Twitter, aqui de um perfil sem foto. Quem liga? Hora da fome. É hora da fome, hein, Thaís? Hora da fome. Bicho, quantos... O que eu já gravei aqui hoje? Peraí. Hoje é 6. Então temos 1, 2, 3. 3 videozitos. Mas já tá na hora da fome, hein? Deixa eu ver o que ainda tem aqui, peraí. Deixa eu ver que tamanho tem isso aqui. Ah, não. Vou deixar pra depois. Oi, gosto. Vou deixar pra depois. Galeritia, hora da fome, hein? Hora da fome! Pessoas bonitas da internet, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês nessa manhã de terça-feira, onde a gente viu aqui os rolezitos. E nós vamos ficando hoje por aqui. Deixa eu ir preparar o meu almoço também, senão eu dou um troço. Mas amanhã estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, vivendo esses momentos gostosos, unidos, beleza? Lembrando que tem cortes no canal, daqui a pouco já tem cortes aí, e nos vemos amanhã, beleza?
Fiquem de boa. Abracem as pessoas que vocês amam. E a gente se vê amanhã e mais cedo, tá? Eu não vou ficar 10h30 não. Assim eu espero. Assim eu espero. Até! E, cara, assim, a gente viu ali que tinha uma galera, assim, começou a aparecer, por exemplo, o Peter se posicionando, o Michael Kister se posicionando e tal.